Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, pessoal do Google Meet. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de hoje, né? Bem-vindo a todos aí do Instagram, você que está assistindo aqui online, ou você que está vendo na reprise e tem a oportunidade de ter informações de qualidade durante 15 minutos do seu dia. Eu tiro 15 minutos do meu dia para entregar um conteúdo de qualidade que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Eu acredito muito que das estratégias que venho elaborando ao longo de muitos anos na advocacia, na defesa dos direitos dos servidores públicos, eu entendo que se você tiver esses 15 minutos para entender um pouco de como performar no ano de 2026, tenho certeza que você vai conseguir ter muito sucesso, tá bom? Então, esse é o ponto em que a gente vai partir de uma premissa para que no ano de 2026, volto a dizer, e sempre vou dizer em todas as lives, no ano de 2026, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições, carnaval, um ano muito atípico com feriados, eu tenho certeza que as pessoas que estão dedicadas e focadas em mudar o seu 2026, com certeza vão conseguir ter bons frutos ao final do ano. Afinal de tudo, feriado não é bom para quem empreende, a não ser para quem trabalha no ramo de entretenimento. Galera, vamos lá. Olha só. O que eu procurei trazer hoje para vocês? A gente vai começar a traçar um pouco mais a nossa linha estratégica acerca das nossas aulas e para que você entenda como é que a gente vai explicar nossa performance da advocacia. Vou puxar hoje para um nicho que qual eu atuo bastante. Um nicho aonde realmente descobri e aonde eu consigo ter bons frutos durante todos esses anos de advocacia. A gente vai falar de um nicho que paga R$ 10.000 por mês e você está ignorando. É exatamente. É um nicho que, para quem me acompanha, já conhece, e para quem está começando a dar os primeiros passos na advocacia, vai conhecer hoje que nicho é esse que te ajuda a faturar R$ 10.000 num único contrato. Tá bom? Vamos nessa? Vamos nessa, minha galera. Vamos lá. Então, vamos às nossas informações que entregam para você conteúdo muito interessante. E por que que a maioria dos advogados ignoram esse nicho? Para você que está aqui no Google Meet, está acompanhando as nossas aulas, e para você que está no Instagram, que eu novamente sempre digo, saia dessa plataforma, entre para o grupo do WhatsApp, caia no grupo do Google Meet e receba esse material que estou apresentando de forma gratuita para que você continue, para que você acompanhe de forma mais assertiva das informações que estão sendo entregues. E eu vou trazer dados, porque a gente só trabalha com dados. Não faz sentido eu trazer informações se vocês não tiverem dados precisos acerca do que a gente apresenta. E cabe você, e você aqui do Google Meet, buscar essas informações confrontando aquilo que eu estou dizendo. É como eu sempre falo. Eu trago a informação, mas cabe você explorar essa informação e avaliar se faz sentido ou não para a sua advocacia. Então vamos lá. Por que que a maioria dos advogados ignoram esse nicho? Vamos para os dados reais. Galera, é o seguinte, eu sou administrativista, atuo na defesa de servidores públicos. E eu sei o quanto que, para atuar nesse nicho, nós temos que ser especialistas, técnicos e direcionados para buscar a absolvição dos nossos clientes. Eu vou trazer um dado importante. Nós, recentemente no final de 2025 e no início de 2026, estamos vendo diversas exonerações, e vai ser um conteúdo que eu vou publicar hoje no meu Instagram. Diversas exonerações e demissões aplicadas pelos órgãos públicos em razões de infrações administrativas cometidas por desvios funcionais praticados por servidores públicos. Esse é um ponto muito importante e muito sensível. E olha os dados. No ano, na atual gestão de 2022 ao ano de 2025, nós tivemos processos administrativos disciplinares com penas aplicadas a servidores públicos, mais de 2.495 demissões. Num cenário onde, nessa atual gestão, nós tivemos aqui um total de 10.659 sanções aplicadas, entre elas
suspensões, advertências, demissões e TACs, termos de ajustamento de condutas. A gente está num cenário muito propício que, no ano de 2026, isso pode agravar. Por quê? Porque a gestão atual ela tem um viés de investigar e apurar condutas de servidores públicos. E isso nos traz um cenário muito favorável de mercado, porque a todo momento essa demanda vai crescendo de forma ascendente, de forma recorrente. E se você não tiver um olhar para esse cenário, para esse novo mercado, aonde ações de improbidade administrativa, processos administrativos disciplinares, ações de ressarcimento horário, que são ações que estão em alta hoje no direito administrativo, se você não tiver um olhar atento para isso, é uma oportunidade que você está perdendo hoje em atuar nesse ramo. E ainda digo mais, por que que, novamente, repito, por que que a maioria dos advogados estão ignorando esse nicho? Porque para eles, defender servidores públicos parece ser complicado. Essa é uma das primeiras objeções que eu vejo de uma ordem técnica. Como eu sempre digo, o principal capital de um escritório de advocacia é o capital intelectual. Se nós não estivermos preparados para esse atual cenário, onde diversos processos administrativos disciplinares estão sendo instaurados e essa perseguição aos servidores públicos estão acontecendo nessa atual gestão, se a gente não estiver a olhar atento a isso, vamos continuar a não olhar uma oportunidade de mercado aonde paga muito bem. Então vamos para as primeiras objeções. Defender servidores públicos parece ser complicado. Na verdade, não é. É uma premissa que a gente tem porque, consequentemente, o público de servidor público é um público qualificado, redundante. Mas acaba que isso se torna uma premissa de que aquelas pessoas que se dedicaram anos ao estudo para o concurso público têm um nível de conhecimento acima daquelas pessoas comuns que não estudam para concurso público voltado para a área administrativa. Então, mas defender esse público não é tão difícil. A gente ensina na nossa metodologia um script de venda para que você demonstre essa autoridade para o servidor público e consiga ter um bom fechamento de contrato. A segunda objeção é, defender servidores públicos parece um nicho pequeno. A gente fazendo apuração, isso só no âmbito federal. Existem 17 mil processos administrativos disciplinares ativos. Então, se você não olhar para isso, 17 mil processos ativos, aonde boa parte desses processos são conduzidos de forma errônea, com comissões que não conseguem ou não observam o rito processual devido, para que se atribua ao servidor público o eventual desvio funcional. Se você não olhar para esse lugar, você pode estar cometendo um grande erro, tá bom? Defender servidores públicos parece ser técnico demais. Não é técnico, é estruturável. Nós já elaboramos procedimentos operacionais padrão para que você faça uma análise de um processo administrativo disciplinar. Com certeza é complexo, mas é uma defesa estruturável que você consegue ascender dentro de uma estrutura cognitiva técnica, jurídica, para construir uma defesa para o servidor público. A verdade é que poucos advogados dominam essa especialidade. Essa é a grande verdade. Advogados atuais focam em demandas de massa, trabalhistas, societárias, outras demandas que vêm com recorrência, consumeristas, mas não olham para um nicho muito rentável, muito sustentável, que vai te gerar menos trabalho e mais honorários. E o que eu quero dizer com isso? É um nicho que paga bem. Então, o seu cliente hoje, o servidor público, é um cliente que tem uma renda estável. E isso facilita com que você tenha previsibilidade de honorários. Nada melhor que você advogar com um cliente que tem uma fidúcia, que é um cliente que vai te pagar. Você tem uma certeza de pagamento ou uma mínima certeza de pagamento, considerando que ele é estável. Todo mês o servidor público recebe seu pagamento. Diferentemente de um seletista ou de outros trabalhadores que tem um vínculo precário, a qualquer momento pode ser rompido. O servidor público não. Ele só sai do cargo se for por meio de um processo administrativo disciplinar. E esse é um ponto muito importante, porque é uma prerrogativa
do servidor público decorrente de lei. Você faz uma análise de risco, e essa análise de risco ela já te traz uma demonstração de autoridade de um eventual ato praticado pelo servidor público que possa acarretar numa demissão. A partir do momento que você se posiciona como advogado, que você tem um conhecimento técnico razoável ao ponto que o servidor público se sinta confiante em você, eu tenho certeza que o preço que você pediu, o valor que você pedir, ele vai pagar. Até porque o servidor público, quando ele percebe uma autoridade, dificilmente ele vai querer confrontar com alguém que tem um conhecimento igual ou acima dele. E isso te faz não brigar por preço, e sim por valor, se posicionando no mercado de forma mais assertiva. Então, o ticket médio em relação a um processo administrativo disciplinar no âmbito federal, se tratando de um servidor público analista, os honorários iniciais podem ser cobrados de até R$ 10.000, tirando a taxa de manutenção processual que nós temos no nosso escritório, a TMP, e eu ensino como cobrar essa TMP, tá? Ela varia a depender da complexidade do PAD, é uma questão que a gente vai aprofundar ainda aqui nas nossas lives, tá bom? E além disso, os honorários de êxito, que podem ser rentáveis entre 10 mil até 18 mil reais, a depender da complexidade do PAD. Então, quando você conhece um cenário em que é rentável, que ao mesmo tempo te proporciona uma segurança, você fica mais tranquilo. Um caso pode gerar em torno de R$ 30.000, a depender da complexidade do PAD. Você não precisa de 50 clientes. O que você precisa é de 5 clientes que pagam bem os seus honorários, tá bom? E isso é uma oportunidade muito latente. Eu estou observando e venho observando que tanto no âmbito do Distrito Federal, onde falo hoje, né, sou advogado aqui no Distrito Federal, nós temos processo em São Paulo, Paraíba, nós temos processo em Santa Catarina, nós temos processo em Minas, Mato Grosso. Então, essa amplitude, essa capilaridade que o nosso escritório tem, vem em decorrência da autoridade que nós vamos mostrando durante as nossas reuniões, os nossos posts, nossos criativos, trazendo a atenção do nosso cliente, que é servidor público. Por isso que eu falo que servidor público hoje, essa, esse mercado, esse nicho, ele é muito interessante a partir do momento que você conhece, com o tempo, progredindo no seu conhecimento intelectual e assim trazendo mais confiança e autoridade para a sua atuação. Então, a oportunidade é real. A oportunidade é que nós temos hoje, atualmente, mais de 17 mil processos ativos só no âmbito federal. Não estou falando de Estado do Distrito Federal, não estou falando de municípios, não estou falando do DF, dos estados. Estou falando isso somente nesse primeiro amplo, né, nesse primeiro cenário que nós temos. Os estados do DF e os municípios têm os seus regramentos específicos de processo administrativo disciplinar. E isso facilita com que as pessoas observem isso com mais tranquilidade e façam as análises de forma personalizada. Servidor público gosta de atendimento personalizado, porque é um cliente que vai te exigir uma atenção, até porque é um cliente que te paga bem. Se é um cliente que te paga bem, nada mais justo de que dar uma atenção seletiva e entregar com conhecimento técnico compatível com o que ele espera. Isso é muito importante, tá bom? Servidor público sempre vai ter outras demandas, principalmente nessas questões da área de previdenciário, eventuais reintegrações, ressarcimento a horário, reconhecimento de gratificações, né? Nós entramos há alguns anos atrás, com uma demanda para servidores, uma ação coletiva do qual o sindicato nós advogávamos, e que nós conseguimos reconhecer um direito de uma categoria. Ou seja, o êxito, o percentual em cima desses servidores públicos, onde a gente conseguiu reconhecer uma gratificação em razão do exercício das atribuições do cargo, traz um volume expressivo para o escritório. Consequentemente, o atendimento é de qualidade e os valores dos honorários também são de qualidade. Perfeito? É um cliente que, quando ele está satisfeito, ele te indica para outro servidor público. Eu me recordo que hoje, graças a Deus, por conta do meu offline, de ter sido servidor público, eu tenho muitas indicações de outros servidores que, em razão de passar por processos administrativos disciplinares e ter sido absolvido, consequentemente, faz indicação de você, advogado, que tem expertise, e tenho certeza que isso vai alavancar a sua advocacia. É um nicho com uma demanda constante e recorrente.
Acredito que processos administrativos disciplinares, em razões de diversas peculiaridades, diversos posicionamentos, sejam eles políticos, éticos, dentro dos seus órgãos, seja o que for, vai ensejar em ações de improbidade administrativa, ações de processo administrativo disciplinares. Tudo isso acarreta em o quê? Demonstração de expertise na defesa de servidores públicos. Hoje, o ramo defesa de servidores públicos é um cenário favorável para o ano de 2026. Um ano de eleições, um ano de muita polarização, um ano de muito conflito e um ano em que servidores públicos ficam expostos em determinadas situações. Se você é advogado e está ainda em dúvida em qual nicho deve atuar, estou te fazendo uma proposta de oportunidade que eu tenho certeza que hoje, se você começar com as ações de hoje, você vai conseguir ter os seus primeiros clientes, tá? E vamos para a mão na massa. Nada mais justo do que te apresentar como fazer isso. Então, todas as nossas aulas, eu já te falei na aula 1, 2, 3, 4, 5, sexta aula hoje, nós temos a mão na massa. Qual é a mão na massa de hoje? Quem faz tarefa, consegue resultado. Quem faz tarefa, consegue resultado. Quem faz tarefa, consegue resultado. Então vamos lá. A mão na massa de hoje. Mas antes de tudo que eu te falei, você tem que pesquisar. Pesquise no Google PAD para servidores públicos da sua cidade, do seu distrito, do seu município, e veja quais são as notícias que aparecem. Nessa visão, você vai ver a oportunidade que você tem de mercado. E aproveite e faça um post, um comentário. Isso eu comentei na aula 3 e 4. Comente sobre casos específicos que envolvem servidores públicos que teve exposição midiática. Eu tenho certeza que a partir desse momento, pessoas que estão te observando vão te olhar com um olhar mais de especialista. Consequentemente, você vai ser aí um forte candidato a ser indicado por outras pessoas para que você seja mais um defensor dos servidores públicos. Meus amigos, essa aula foi sensacional. Eu trouxe muita informação qualitativa, com números, mas é o seu dever explorar e ver se de fato isso faz sentido para você. Não é tudo que eu falo, não é tudo que os outros falem que é a toda verdade. Busque informações, avalie e bote em prática. Perfeito? Meus amigos, muito obrigado por estarem presentes. Foram 15 minutos de entrega, um pouquinho mais hoje, em 16 minutos, mas que eu tenho certeza que se você botar a mão na massa, se você fizer a tarefa da aula 2, 3, 4, 5 e 6, tenho certeza que você vai ter os seus primeiros passos na advocacia de sucesso de 2026. Volto a dizer, 2026 não é para quem se distrai. Até mais, fique com Deus. Amanhã, meio-dia, estamos aqui. Fui! Valeu, Google Meet. Tamo junto, galera.